irmãos e irmãs, nós queremos hoje ainda meditar sobre a figura de Isabel, que foi assistida pela Virgem Maria na gravidez, porque ela já era uma mulher de idade avançada. E nós sabemos que a figura das duas mulheres, Maria e Isabel, se tornou para nós uma grande comunicação do amor de Deus, mostrando que em meio às dificuldades da vida, em meio às inseguranças da nossa vida, o Espírito Santo de Deus caminha conosco. Porque em Maria nada foi muito claro. Uma porque ela mesma ficou impressionada quando foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Certamente ela bateu no peito e disse: por que eu fui escolhida? E Deus dá uma resposta: porque encontrou graças diante de Deus. Maria foi escolhida. E por outro lado também, Isabel devia ficar muito surpresa, porque diante de uma idade já muito avançada, de repente ela fica grávida do profeta João Batista. E a gente se pergunta, mas por que Zacarias se emudeceu diante de tudo isso? Mas por que Zacarias ficou mudo? Porque lá mais na frente do Evangelho vai dizer assim que a sua língua se soltou e ele começou a falar. E quando perguntaram para Zacarias que nome nós vamos dar para esta criança, e ele escreve na tabuinha: o nome dele será chamado João. E vocês sabem por que Deus tirou a voz de Zacarias? Você sabe por quê? Porque ele não acreditou na promessa de Deus. Como pode Isabel, uma mulher idosa, estar esperando um filho? E Deus puxou a orelha de Zacarias e deixou ele mudo. Porque ele não acreditou na promessa de Deus. E depois então foi passando o tempo, e foi percebendo aí que alguma coisa daquilo que estava acontecendo era de fato a presença amorosa do nosso Deus. E quando ele acreditou que Deus de fato havia feito isso, então ele começa a soltar a sua língua e começa a falar. E vem a grande pergunta: quantos de nós também temos a mesma dúvida que o próprio Zacarias teve? Nós somos carregados de dúvidas. Imagina você pensar uma senhora idosa estar grávida. É claro que Zacarias ia ficar assim um pouquinho meio desacreditado daquilo que ele tinha ouvido. Mas Deus faz maravilhas. Deus faz milagres.
Deus realiza a vontade do ser humano, do homem e da mulher. Quando a gente se volta inteiramente para Deus, Deus também realiza a nossa vontade, nosso pedido. Mas isso vem sobretudo pela oração incessante, perseverante, confiante no Senhor nosso Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, João Batista é a figura central da história da salvação. Não pode ser esquecido. Ele preparou o caminho do Senhor, foi um grande profeta, o maior de todos, e a gente não pode esquecer a figura deste homem, que está na figura de tantas pessoas que trabalham nas comunidades, nas igrejas, nas pastorais, que preparam tantos caminhos e abrem tantos corações para um monte de pessoas que são desacreditadas, como de fato Zacarias desacreditou de que Deus podia fazer um milagre. E Deus puxou a orelha dele, cortou a voz dele, ficou emudecido. Então Deus realiza tudo isso em cada um de nós. Mas nós precisamos também acolher a figura de Deus em nossa vida. Então a esterilidade significa o esgotamento da lei, da religião antiga, e aparece ali a nova lei de Deus, mostrando que tudo aquilo que a gente pede com fé, tudo aquilo que a gente deixa ser renovado, as coisas vão acontecendo na nossa vida. E a gente às vezes se pergunta, mas por que aconteceu isso? Aconteceu porque você abriu o seu coração para a graça de Deus e ela se realizou plenamente na sua vida. Por isso que nós devemos, diante de tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, nós precisamos ao mesmo tempo ser muito confiantes em Deus. Pedir, continuar pedindo, sem desanimar, sem desacreditar que Deus pode tudo na vida do ser humano. Então somente esta presença forte de Deus na vida de Zacarias é que as coisas foram acontecendo de uma forma muito bonita. Quando diz sobretudo, completou o seu tempo. Uma etapa, na história da salvação se completou e agora abriu uma nova etapa da salvação do povo de Deus, que acontece conosco, quando nós nos entregamos verdadeiramente ao Senhor nosso Deus. Mas a palavra mais forte desse evangelho é que nós queremos refletir, é esta: Deus foi misericordioso. E Deus é misericordioso com cada um de nós. Deus foi misericordioso, diz Isabel. Veja que coisa bonita. Ela se colocou tão pequena diante daquele grande milagre que aconteceu. Deus foi misericordioso. E assim Deus é misericordioso com cada um de nós. E diante dessa misericórdia de Deus, nós percebemos aqui, sobretudo, que a mão de Deus estava com o menino. Tudo transpira esperança e alegria. O menino se chama João, um nome, uma identidade. A boca de João se abre, sua língua se solta, e ele proclama a boa notícia e o louvor de Deus. Então é tempo, meus queridos irmãos, da gente já estar com os olhos abertos, com a garganta preparada para anunciar esta boa notícia, que amanhã já começa a ser festejada na vida nossa, na vida da igreja, na vida dos cristãos. É uma grande boa notícia. A vizinhança pergunta qual é o nome dele, e tudo gira em torno da família. Recebeu a tabuinha e escreveu lá, João. O nome dele vai ser chamado João. Tudo girou dentro da família. Embora Zacarias
estava emudecido, mas eles acharam uma forma dele se comunicar com a família. E quando ele se comunicava com a família, a coisa mais bonita que ele pensava era realmente isso. Mas como ela, Isabel, idade avançada, poderá ter um filho? E quando ele pensou que de fato era verdade, tudo foi se abrindo na vida dele. Veja aquilo que diz a resposta do salmo de hoje, que é muito bonita. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção está próxima. É tempo da gente levantar a cabeça e olhar ao redor da gente, ver as pessoas, enxergá-las, ver quais são as suas necessidades, ver o que nós podemos fazer, nós como os cristãos, diante de tantas situações desgostosas, como o próprio Zacarias teve, né? Ele estava desgostoso, porque Isabel não poderia ter filho. E Isabel estava desacreditada, porque ela sabia que naquela idade não ia ter mesmo. E de repente a mão poderosa e misericordiosa de Deus pairou sobre ela. E ela recebeu alegria. Então, duas mães que se alegram pelo nascimento de duas crianças. Um, o Salvador do mundo, e outro, um grande profeta, João Batista, que preparou o caminho para a chegada de Cristo. Então vamos preparar nosso coração para que Jesus possa realmente entrar na nossa vida e nós possamos soltar a nossa voz, soltar a nossa língua e proclamar esta boa notícia de Jesus, o recém-nascido. Que nós tenhamos fé para proclamar isso, porque se a gente não tem fé, a gente proclama uma vez e esquece que um dia anterior foi Natal. Vamos pedir muito a proteção de Deus, a força do Espírito Santo para isso. Assim seja. Amém.